Shalom, meus queridos, a paz do Eterno, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Que a Shalom, que excede todo o entendimento, venha inundar os vossos corações e que vocês venham ser cheios da Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu estou aqui eu estou dentro do ônibus. Aqui é o meu escritório de trabalho. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. A palavra que eu quero ministrar aos vossos corações neste dia, hoje 2 de agosto de 2023, é o que é andar com Yahuwah, o nosso Elohim, o nosso Deus. Hoje eu postei uma mensagem ali no WhatsApp, no Telegram, e eu coloquei a seguinte mensagem: eu apenas não creio em Deus, mas eu ando com Deus, Yahuwah. Eu vivo Deus, eu respiro Deus em todo o tempo. Estou falando, estou me relacionando com Ele. Isto é intimidade, né? E essa mensagem ela brotou no meu coração. Eu estava ali ouvindo o grupo de oração com o Rosh Felipe Cunha, e ali ele contando a intimidade dele com o Eterno, com o nosso Elohim. E eu ouvindo ali e pensando também na minha intimidade com o Abba. E por isso que surgiu essa mensagem no meu coração. E essa mensagem, o que é andar com Deus? O que é andar com Deus? E logo ali eu meditando nessa palavra, me veio a memória Abraão. Yahuwah, o Eterno, ele vira para Abraão e ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não sabia para onde ir. Abraão, ele não sabia o que fazer. Mas a partir do momento que você tem uma aliança com Deus, que você faz essa aliança com Deus, você não questiona a palavra de Deus. Isso que é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. Isso é palavra de Deus. Quando você estiver lendo a Bíblia e você lê ali e disse Deus, né? Algumas traduções vai colocar disse o Senhor, mas ali se referindo ao Eterno, porque na Bíblia tem Senhor se referindo a Yeshua também. Então tem que estar atento ali quem está falando. E quando a palavra ela sai da boca de Deus, o sopro de Deus, então Abraão ali, ele ouviu a palavra de Deus, ele não questionou. Mas por que eu tenho que sair do meio da minha família, do meio da minha parentela? Olha, eu vou deixar os meus primos, os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe? Não, Abraão, ele não questionou, ele obedeceu. E quando você decide andar com Deus, quando você faz uma aliança com Deus, Deus, ele não é Deus de testamento. O nosso Elohim, ele não é Deus de testamento, como a religião colocou Antigo e Novo Testamento. Isso é o primeiro erro que tem dentro ali da Bíblia. Quando se refere a Antigo e Novo Testamento, Deus, ele não é Deus de testamento, ele é Deus de aliança. E quando você faz aliança com Deus, você não questiona a palavra de Deus, aquilo que saiu da boca de Deus. Não é doutrina criada por homens, não é filosofias,
Andar com Deus não é filosofia, é intimidade. É intimidade. E quando você faz a aliança com Deus, e quando você tem aliança com esse Deus, quando Deus ele te manda, ele te pede algo, você não questiona, você obedece. Isso que Abraão fez, Abraão obedeceu e saiu da sua terra e da sua parentela e foi andando sem rumo, porque ele não sabia. Mas durante a caminhada o Eterno foi guiando Abraão. E assim é com aqueles que obedecem, que fazem aliança com Deus. É isso que a palavra fala, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, é como o vento que sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito, pela Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Então quando você faz aliança com Deus, quando você tem intimidade com o Eterno, Ele vai te guiando. Ele te manda você sair da sua cidade e ir para outra cidade, do seu país e ir para outro país. Ou Ele manda você permanecer aonde você está. Você pergunta ao Eterno, o Senhor quer que eu saia daqui? Não, o Eterno diz, não, fica aí. Mas pode acontecer dele falar, não, sai daí e vai para a cidade tal, para o lugar tal. Ou apenas ele te manda sair, sem te mostrar a direção. E durante o caminho, durante o percurso, durante a obediência, Ele vai te apontando, Ele vai te mostrando o caminho. Então, o que é andar com Deus? O que é ter aliança com Deus? Andar com Deus, ter aliança com Deus é obedecer a sua palavra, o seu comando, a sua instrução, o que está no hebraico lá como Torá. Algumas pessoas assustam quando ouvem a palavra Torá, que foi traduzida ali por lei. Às vezes as pessoas elas se assustam, as pessoas falam, olha, eu sou de Deus, eu tenho aliança com Deus, mas quando ouvem os mandamentos de Deus se assustam. Então andar com Deus, ter aliança com Deus, ter relacionamento com esse Deus, é você obedecer o seu comando, é obedecer a sua instrução. Quando você tem intimidade com Ele, você em todo tempo quer ouvir Ele falar contigo. E maravilhoso que Ele deixou a constituição do reino para nós, que é a sua palavra. Que é a sua palavra, aquilo que saiu da boca dele. Não é a Bíblia, é a sua palavra. Aí você me pergunta, mas a Bíblia ela não é a palavra de Deus? A Bíblia ela contém a palavra de Deus. Quando eu estudei teologia, em uma das maiores igrejas aqui de Belo Horizonte, na teologia eles vão te falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas só que quando você começa a meditar, a estudar a Bíblia, biblos, do grego, significa coleção de livros. Né? Então tem palavras ali de Paulo, tem palavras de Davi, tem palavras de alguns profetas, e tem a palavra de Deus. Então a Bíblia ela contém a palavra de Deus. E alguns erros que ali dentro da Bíblia ela não compromete totalmente a sua salvação. Algumas partes, alguns erros podem comprometer a sua salvação. Um exemplo é
Você pega uma tradução, aqui falando de traduções, você pega uma tradução e está escrito ali, o fim da lei é Cristo. Aí você pega uma outra tradução, como a Bíblia de Jerusalém, está escrito a finalidade da lei é Cristo. Há uma diferença entre fim e finalidade. Então, se você pensa que o fim da lei é Cristo, você pode seguir uma linha de raciocínio e acabar praticando idolatria, por exemplo. Algumas coisas contra a palavra de Deus, porque até o próprio Yeshua, até o próprio Jesus, ele obedeceu a palavra de Deus. E ele fala, olha, a palavra que eu vos falo, ela não vem de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. O próprio Yeshua, ele veio nos ensinar a Torá. O próprio Yeshua, 100% homem, sujeito ao mesmo pecado que eu, que você. Como o apóstolo Paulo, como o Paulo escreve ali, Yeshua, homem, do grego antropos, 100% homem. Não era metade Deus e metade homem, não, ele era 100% homem, sujeito às mesmas paixões. Mas ele andou, ele veio nos ensinar a Torá, ele veio nos ensinar a obedecer ao comando de Deus, às instruções de Deus. Que instruções são essas? São as instruções que foram dadas ao povo ali no Sinai. Então, quando você começa a andar com Deus, a obedecer a palavra de Deus, e você começa a entender essa aliança, e você vai ver dentro da Constituição, dentro dos mandamentos de Deus, tem coisas que você não pode comer, tem roupas que você não pode vestir. Tem roupas para homens, roupas para mulheres. Tem coisas que as mulheres não poderiam fazer no templo. Às vezes, Deus ele vai pedir, ele vai desconstruir a família que você construiu, porque o seu casamento ele não é lícito, ele não é correto. Aí você vira para mim, aí você diz, não, isso é impossível, Deus não separaria uma família. Leia Esdras capítulo 10, você vai ver ali os Yehudins, os judeus, os hebreus, que se casaram com mulheres estranhas. Eles deixaram as suas mulheres com os seus filhos, porque foram desobedientes à palavra, à instrução, foram desobedientes à aliança. E tiveram que desconstruir a sua família. Tiveram que desconstruir a sua família, que deixar seus filhos para trás. Ah, mas eu amo tanto a minha esposa, eu amo tanto meu filho. Isso não é justo, mas isso é andar com Deus. Isso é ter aliança com o Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele. Não é o que você quer, não é o que você pensa. Carne de porco é gostosa, não é? Mas é contra a constituição do reino. É contra a constituição do reino. Para algumas igrejas, o homem ele ter barba é pecado, não é? Mas você raspar a sua barba é contra a constituição do reino.
A constituição do reino, ela é superior à constituição terrena, à constituição da terra. E nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, estão sendo constituídas leis que vai contra a palavra do Eterno. Yeshua, certa vez, ele vira para a mulher samaritana e ele diz: olha, vocês adoram a quem vocês não conhecem. Tem pessoas que estão com a Bíblia na mão, estão dentro da igreja, mas não sabem o nome do seu Deus. Que Deus você serve? Ah, eu sirvo Deus. Que Deus você serve? Ah, eu sirvo o Criador dos céus e da terra. Não, esse não é o nome dele. É por isso que lá em 2 Crônicas 7,14 vai estar escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas no começo do versículo está: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele tem um nome. Ele tem um nome. Qual o nome do Deus que você serve, querido? Você sabe o nome do Deus que você serve? Yeshua, Jesus, ele tem um Deus, e ele sabia o nome do Deus que ele estava servindo. E ele foi fiel à aliança até a morte. E se você quiser ser fiel à aliança até a morte, se você quiser ser fiel até o fim, você será perseguido. Você será morto, como alguns dos profetas, como alguns dos discípulos. O próprio Yeshua, ele diz: aquele que não deixa pai, mãe, filhos, mulheres, por causa de mim, não é digno de mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. A mulher de Ló, ela olhou para trás, ficou para trás, mas Ló continuou. Ló, ele foi fiel à aliança. Você está entendendo o que é andar com Deus? Não é apenas uma filosofia, não é apenas um pensamento, você parar e pensar: não, eu creio em Deus, não é um pensamento positivo, não. É intimidade, é o dia a dia. Você andando com Ele, você caminhando com Ele. Não é uma filosofia, é um estilo de vida, é você absorver a constituição do reino dos céus para a sua vida. Porque muitas pessoas perdidas dentro das igrejas, porque muitas pessoas perdidas com a Bíblia na mão, porque não conhecem o Deus que eles dizem que estão servindo. Isso é andar com Deus. Eu parei de comer carne de porco não porque a religião pediu para mim parar, mandou eu parar. Não, é porque eu peguei a palavra de Deus. E eu peguei lá em Isaías 66. Lá em Isaías 66 fala que o Eterno, ele destruirá aqueles que consomem carne de porco, carne de ratos, de animais impuros. É porque eu peguei a constituição do Pai e eu li lá sobre animais puros e animais impuros, aquilo que o Eterno se agrada e aquilo que ele não se agrada, e aquilo que não agrada a ele não pode me agradar. Aquilo que não é da vontade dele também não é da minha vontade, porque eu tenho uma aliança com ele. Porque eu tenho uma aliança com ele. Dentro do casamento, quando a palavra de Deus ela fala ali em Hebreus do leito sem mácula, ali não está falando de adultério, apenas de adultério. Ali está falando de um relacionamento ilícito, até mesmo entre o casal, práticas ilícitas que desagradam ao Eterno.
Você está entendendo o que é andar com Deus? Às vezes, se o seu casamento não estiver conforme a vontade dele, conforme a constituição dele, ele vai destituir a sua amada família. Leia Esdras capítulo 10. Legal. E você verá. Não tá merecendo, não. E você verá Quanto? o que está escrito ali. Quanto é que é, Zé? Pois não. Porque lá atrás você fez uma aliança com ele e você não permaneceu fiel à aliança com ele. Que porquinha. Você foi desobediente à aliança. Então isso é andar com Deus, queridos. Isto é andar com Deus, é ter intimidade com Deus. É você ser guiado por Ele, é você ser guiado pela constituição dEle. Não é se eu concordo, não é se eu estou de acordo, é conforme a vontade dEle, o querer dEle. É por isso que Yeshua ele vai falar assim na terra como nos céus. Aqui na terra como é nos céus. Então isso é andar com Deus, isso é ter relacionamento e intimidade com Deus. Não é fazer parte de uma igreja, de uma religião, mas é ter uma aliança com Ele. Isso é andar com Deus. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno ele abençoe a sua casa, que o Eterno ele abençoe a sua família. Em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Que a paz do Eterno inunde o seu coração. Shalom.